Você sabia que aproximadamente 30% das pessoas que iniciam o tratamento com as canetas emagrecedoras acabam abandonando esse tipo de tratamento? E elas abandonam não porque não enxergaram o efeito, não conseguiram emagrecer. Normalmente esse abandono acontece por conta dos efeitos colaterais. E efeitos colaterais mal manejados. Por conta disso, eu vou apresentar esse vídeo para vocês os 5 principais efeitos colaterais das canetas emagrecedoras, Mounjaro Tirzepatida, Ozempic, o Wegovy, o próprio Ozivy, que é a primeira caneta brasileira aqui no mercado nacional. Todas elas apresentam alguns efeitos colaterais. Eu vou apresentar os 5 principais e o que eu costumo fazer de protocolo aqui na clínica com os meus pacientes, e muitos desses protocolos, muitas dessas atitudes, vocês conseguem aplicar no dia a dia de vocês ou pelo menos conversar com o profissional que está acompanhando você no seu tratamento para que você consiga controlar esses efeitos colaterais de uma maneira mais adequada e não entre na estatística de abandono, que esse é o principal, porque eu sou um grande defensor desse tipo de tratamento, entendendo que ele está revolucionando a obesidade e resolvendo grande parte de diversas doenças, diretamente ou indiretamente, doenças crônicas, como obesidade, pressão alta, diabetes, muita coisa que se correlaciona. Mas vamos ao que interessa, tá? Para vocês entenderem os principais efeitos colaterais, eu preciso que vocês entendam o mecanismo de funcionamento dessa medicação. Elas vão controlar a nossa saciedade através do nosso hipotálamo, por exemplo. Elas vão regular hormônios como a grelina, que também atua ali nesse controle e balanço de energia de fome, saciedade, junto com a leptina. E ao mesmo tempo elas vão esvaziar, vão causar uma redução do nosso esvaziamento gástrico. Isso significa o quê? A velocidade com que o alimento passa na nossa boca, esôfago, estômago, intestino fica reduzida. Entendendo os mecanismos que causam as coisas que nós queremos, que é aumento de saciedade, redução de fome, menor food noise, né, aquele barulho mental pensando na comida, justamente por causar esses efeitos, é daí que também vem os efeitos colaterais. Então, normalmente, os efeitos colaterais que nós falamos da caneta não é porque ela é a parte do que nós queremos de saciedade. Não, vem por conta disso. E eu vou explicar para vocês e vocês vão entender. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Danilo Lobo, sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva, atendo diariamente aqui no meu consultório, presencialmente ou online, pacientes que desejam realizar o tratamento da obesidade, fazer o emagrecimento, mudança de estilo de vida ou até melhora de performance esportiva. Se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, eu sempre deixo aqui embaixo vários links de acesso à agenda da clínica, dúvidas, materiais, tudo que vocês possam imaginar vai estar aqui na descrição. Então sempre clique aqui embaixo para você conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho e nunca deixem de curtir este vídeo, clicar aqui, começar a me seguir, principalmente se durante o vídeo você perceber que ele faz sentido e que eu te ajudei de alguma forma, porque é uma forma de vocês também contribuírem comigo, com o meu trabalho e com o tempo que eu estou disponibilizando aqui para vocês, mas que eu faço com muita felicidade. Mas vamos lá, top 5. Primeiro, efeitos gastrointestinais mais voltados para a parte de náusea e sensação de mal-estar. Como eu falei para vocês, um dos principais efeitos é justamente atrasar a velocidade com que o alimento passa na sua boca, esôfago e estômago. Se esse alimento passa mais devagar, esse paciente pode sentir um pouquinho mais de náusea, principalmente se ele comer algum alimento mais pesado, algum alimento que normalmente ele já ficaria meio estranho, digamos assim. Sabe quando você vai em algum restaurante, algum lanche, algum salgado, ou um alimento que você já olha para ele e fala assim, olha, pode ser que ele não me caia tão bem, né? Você já suspeita um pouquinho que talvez não seja o melhor alimento, mas é o que tem, eu vou acabar comendo. Esse alimento, se já não ia cair tão bem para aquela pessoa que não está tomando nada, quem está utilizando a medicação realmente vai descer como uma bomba. Tá? Então é importante vocês entenderem esse mecanismo, principalmente no começo desse tratamento, primeira, segunda semana. Toda vez que você introduzir o medicamento ou você subir a dose, todos esses efeitos podem vir à tona novamente. Então é importante observar justamente esses efeitos, lembrando que 40 até 70% das pessoas vão acabar sentindo levemente esses sintomas. Meus pacientes costumam dizer que não é um sintoma de náusea, aquele que a gente sente como se tivesse uma virose. É uma náusea, aquela sensação de que você acabou de sair de um rodízio de pizza, de japonês, de carne, e você fala assim, nossa, eu acho que eu comi demais, estou até passando mal.
Essa é a sensação que eles escrevem para mim quando falam sobre passar mal, tá? Então é justamente isso que acaba acontecendo. Quais são as principais dicas que eu acabo dando e que eu acabo aplicando no dia a dia para que a gente amenize esses efeitos? Primeiro, titulação da dose. Como vocês bem sabem, quem acompanha os meus vídeos, eu não gosto de subdose, eu gosto de subdose muito lentamente. A dose, para mim, é o último fator que eu vou mexer quando eu estou falando da utilização desses medicamentos e do tratamento da obesidade. Por quê? Eu quero sempre priorizar a parte comportamental, então eu sempre vou subir, vou utilizar a menor dose possível para o máximo de efeito. Então a primeira coisa que vocês podem fazer é evitar ficar escalonando a dose de uma maneira muito rápida. Já vi pessoas começando com 2,5, já querendo pular para 5, 7,5 para chegar ao efeito mais rápido. Isso pode fazer com que os efeitos colaterais fiquem enormes. Muitas vezes façam você descontinuar ou até parar no hospital. Tá? Já vi paciente parar no hospital de verdade porque ficou ali titulando, escalonando a dose muito rápido. Não faz sentido nenhum, tá, pessoal? Segunda coisa que você pode fazer para evitar esses sintomas de náusea, fracionar os alimentos. Ao invés de você fazer uma refeição única no café da manhã, o almoço e o jantar, você pega o café da manhã, divide esse café e faz um lanche da manhã também. Pega o almoço, divide um pouquinho, faz um lanche da tarde. Pega o jantar, divide, faz uma ceia. Então, ao invés de você comer 2 refeições no dia, você vai comer ali 4, 5 refeições fracionadas, menores porções. Facilita com que o nosso estômago consiga realizar o processo de digestão. Isso por si só também já diminui bastante esses efeitos, principalmente no começo do tratamento. Terceiro ponto que ajuda bastante nessa questão das náuseas, reduzir as gorduras e ultraprocessados. Pessoal, uma coisa já não combina com a outra, né? Se você está buscando mudança de estilo de vida, emagrecimento, conseguir ali melhorar a qualidade alimentar, gordura em excesso e ultraprocessado não deveria entrar nessa conversa. Logicamente, automaticamente, você precisa reduzir o consumo desses alimentos. Então, priorizar alimentos in natura, arroz, feijão, um alimento grelhado, evitar fritura, frutas no geral, legumes, salada, sempre de maneira controlada e fracionada, certo? Número 4, hidratação e fibras. E aqui tem um detalhe importante. A hidratação, ela é importante para quê? Principalmente para aquela pessoa que tem um padrão de constipação maior. Quem tem padrão de ficar constipado, e aqui entra parte dos efeitos colaterais também, que é o número 2, que é a parte de constipação e diarreia. Então nós temos 5 sinais. O primeiro são as náuseas, segundo que está no mesmo sintoma gastrointestinal, mesmo bloco, então que é sintomas de constipação e diarreia. Quem tem um padrão de maior constipação pode se beneficiar demais de uma boa hidratação e também do consumo de fibras solúveis. Inclusive tem um suplemento que se chama Psyllium, para muitos pacientes ele pode ser muito benéfico. Você encontra em qualquer uma dessas lojinhas de alimentos naturais por aí, ele pode te ajudar, mas lembrando, fibras sempre têm que ser combinadas com água, porque elas precisam puxar água, umidificar essas fezes para ajudar no trânsito intestinal. Mas tem um padrão de paciente que ele não constipa, ele já tem umas fezes com um padrão mais para o lado do amolecido. E aí, esse paciente ele pode ter episódios de diarreia. Então é importante daí evitar muitas fibras, principalmente no começo desse tratamento, para que essa diarreia não piore. Então sempre priorizar a hidratação também, porque a diarreia pode fazer com que você desidrate. Para esses pacientes, a água de coco, por exemplo, ou eletrólitos, pode ser muito bem-vindo para você não passar por um processo de desidratação. Nenhum desses sintomas, pessoal, deve ser aquele sintoma exacerbado, aquele sintoma que assusta. São sintomas leves, tá? Então, um pouco de náusea, constipar ali, ficar 1, 2 dias sem ir ao banheiro, um episódio, 2 de diarreia. Isso pode acontecer. Agora, se você está a semana inteira constipado, semana inteira tendo diarreia, pelo amor de Deus, procure o médico que está cuidando de você, vá até o pronto-socorro, não negligencie esses sintomas. O intuito desse vídeo não é fazer vocês ficarem em casa, mas é fazer vocês identificarem os principais sintomas, conseguir ali entender o que é algo normal, o que é algo mais importante e não deixar de fazer esse tratamento por achar que de repente você está fazendo várias coisas erradas sem perceber e achar que o tratamento não é para você. E que talvez se você tivesse consertado, você conseguiria ter uma adesão maior, conseguiria dar continuidade a esse tratamento de maneira adequada, tá certo? Então, constipação e diarreia são sintomas que podem ser resolvidos principalmente com o padrão alimentar. Precisa beber água, precisa comer salada, precisa comer legumes, frutas, fibras. Fibras ajudam na constipação. E beber água, estou dando exemplo aqui para vocês, já que minha garganta já secou. Então,
Falamos aqui dos dois principais e iniciais, esses são os clássicos. Agora, no médio prazo, a gente pode ter um terceiro efeito colateral, que é o quê? Perda de massa muscular. Esse é clássico e difícil de identificar. Normalmente as pessoas vão perdendo peso de maneira rápida, sem fazer uma dieta adequada, sem fazer uma suplementação em casos que precisem de suplementação, sem repor vitaminas, sem fazer as coisas de maneira certa, sem monitorar absolutamente nada, e aí elas começam a perder massa magra. E massa magra, como vocês bem entendem, eu sempre tenho minhas amostras aqui, gordura, massa muscular. As pessoas começam a jogar tudo isso fora, ao invés de jogar só gordura, gordura, gordura e guardar o máximo de massa muscular para elas. E isso pode chegar a um processo de sarcopenia, que é um processo grave de perda de massa muscular. Isso desacelera o processo de emagrecimento, faz com que você tenha mais chance de ter efeito rebote, mais chance de desenvolver doenças da articulação, ter dor no joelho, ter várias outras coisas que podem prejudicar a sua saúde. Então, entender a perda de massa muscular. O processo de emagrecimento sem o uso das medicações, nós já esperamos uma redução de massa magra da ordem de 25%, até alguns estudos falam de 39% mais ou menos de redução de massa magra. Isso seria o normal, digamos assim. Agora, se você está perdendo mais do que isso, você precisa dar muita atenção para essa questão, tá? Tem um estudo que fizeram, inclusive, com 200 pacientes utilizando os análogos de GLP-1 e observaram que quando eles perderam 13% do peso, quando eles tiveram orientações de dieta, orientações de treino, a parte de massa magra foi só 3%. Então entende que a medicação ela não derrete o seu músculo, ela não faz você jogar músculo fora. O que acontece é que a pessoa começa a comer pouco, já comia muito mal, não treinava, continuou sem treinar, ela vai perder massa muscular. Pensa uma dieta que ela comia 4 pães de queijo no café da manhã com café com leite, almoçava ali um salgado na cantina e uma Coca-Cola normal, e na hora de jantar pedia um lanche no iFood. Aí quando ela começa a usar a medicação, ela passa de 5 pães de queijo para um só, porque ela não consegue comer muito. O lanche da cantina vira metade a Coca normal, uma coquinha menor. E no jantar ela não consegue comer o lanche inteiro, então ela divide, dá metade para o marido, ou o marido dá metade para a esposa, dá metade para o filho, para o cachorro, come ali um pouquinho da batata. Ou seja, o padrão alimentar que já era ruim permaneceu agora uma quantidade menor. Então piorou. O que estava ruim piorou. Por isso a importância da dieta, pessoal. Principalmente falando de massa muscular. Então esse é um efeito colateral que nós precisamos tomar muito cuidado. Até por conta disso eu criei uma calculadora, tá? Um monitor que se chama Trampolim. Você encontra ele aqui embaixo também. O Trampolim você adiciona seus dados de medidas de circunferência, pescoço, cintura, quadril, idade, ele vai entregar, se é homem ou mulher, né, idade e altura, ele vai entregar para vocês percentual de massa magra, percentual de gordura, vai monitorar isso para vocês e aí vocês vão conseguir identificar durante o seu tratamento da sua casa, de maneira fácil, com uma fita métrica em casa, para pelo menos entender para que lado você está indo. Maneiras de manejar adequadamente essa questão da massa muscular. Acabei de falar para vocês do treino, tá? Então, quando o treino está envolvido, a perda de massa muscular é muito menor. Muitos pacientes, quando treinam de maneira adequada, ajustam a parte hormonal quando precisam, repõem tudo que tem que fazer, às vezes até ganha músculo, tá? Então esse negócio de achar que o uso da medicação vai perder músculo é mito. Proteínas, precisa ter proteína na dieta, pelo menos de 1,2 até 1,6 gramas por quilo de peso corporal de proteínas. Idealmente, eles falam de 1,6 até 2,2 gramas de proteína, mas o mínimo aceitável, 1,2 gramas de proteína por quilo, tá? Geralmente fracionado em 3 refeições ao dia. Esse negócio de consumir toda a proteína de uma vez não parece ser o melhor caminho, tá? Então fracionar essas refeições pelo menos em 3, 4 porções ao dia parece o melhor caminho de todos quando falamos de proteína, tá? Então não fujam da proteína, não fujam do treino de força, senão vocês não vão conseguir manejar esse efeito colateral, vai perder massa muscular, vai dar errado, não vai ficar legal, e aí vai chegar no efeito colateral que é o quinto que eu vou falar de flacidez, que a gente já vai chegar lá. Efeitos na vesícula biliar e refluxo. Isso pode ser causado com a utilização das canetas. Ah, a caneta causa pedra na vesícula? Não é isso. É que a caneta, com o emagrecimento mais rápido, pode fazer com que surjam pedras na sua vesícula, que fica aqui, perto do seu fígado. E essa pedra na vesícula pode, em algumas oportunidades, inflamar e dar um problemão. Por isso que é importante você monitorar não só sintomas, mas também, muitas vezes, exames de imagem. Monitorar enzimas pancreáticas e enzimas biliares através de exames de sangue para você entender se durante o seu tratamento alguma coisa mudou ali,
você precisa prestar atenção. Mas é preciso olhar, então, sempre para a sua vesícula, para ver se tem alguma pedrinha, porque se você perder muito peso, pode ser que você tenha uma propensão já natural a ter mais pedrinhas e você tenha maior volume de pedras, isso te causar um problema, então é importante monitorar. E o refluxo também, se o alimento passa mais devagar na boca, esôfago e estômago, naturalmente, se você já tem um padrão de refluxo, se você não fracionar sua refeição adequadamente, continuar comendo gordura ou continuar com um padrão alimentar ali não tão bacana, você pode piorar esses refluxos. Então, o ideal é que você procure o gastro, né, com o acompanhamento médico, obviamente, mas tem medicações que você pode utilizar para fazer uma proteção gástrica, tem medicamentos que você pode utilizar para ajudar com algumas enzimas, para ajudar na digestão. Então, esse paciente que tem ali uma propensão a ter refluxo, pode ser piorado pelo uso das medicações, mas nós temos também medicamentos e comportamentos como fracionamento de refeição, comidas mais leves, que vão ajudar nesse processo também. O próprio emagrecimento por si só já ajuda no processo de refluxo também, porque aqueles pacientes que estão com uma gordura visceral, aquela barriga que fica mais arredondada, pessoal, essa barriga, ela tem gordura ali dentro, e se tem gordura, ela está disputando espaço com os outros órgãos. Se ela está disputando espaço, ela naturalmente está comprimindo o estômago e fazendo esse alimento voltar com mais facilidade, inclusive. Então, cuidado com a sua vesícula, cuidado com o refluxo, porque pode piorar. Se você tem uma gastrite leve, isso pode piorar, pode te machucar, pode causar um problemão. Então, fiquem de olho nesse efeito colateral. A maneira de manejar foi como eu falei. E o quinto efeito, que é o que não está tão bem estabelecido, e aqui tem certa controvérsia, são efeitos psicológicos. Tá? Muita gente relata sintomas ali de cansaço, alguns sintomas mais depressivos com a utilização da medicação, mas agora eu vou dar uma opinião particular. Os estudos eles não mostram consistentemente indo para esse caminho, muitos inclusive mostram melhoras, e o que eu vejo na clínica é justamente melhora. Por quê? O paciente que utiliza a medicação, continua a história do pão de queijo lá atrás que eu falei para vocês, com esse padrão alimentar, é óbvio que essa pessoa vai ficar cansada, ela vai ficar mais fraca, vai perder cabelo, a unha quebradiça, vai ficar sem energia, sem vontade de fazer nada. Agora, se essa pessoa muda o padrão alimentar, começa a se exercitar, melhora a autoestima dela, alimentos mais saudáveis, mais fibra, perda de peso, melhora de todo o contexto metabólico, começa a monitorar exame, passa no médico porque nunca passou, agora que está usando a caneta está passando, ajustando o tireoide, tudo mais que tem que fazer. Essa pessoa ela tende sim a melhorar. Então a minha percepção hoje é de que no consultório, isso é o que eu vejo aqui, atendo muitos pacientes, vejo que a maior parte deles melhora psicologicamente. E quando o paciente piora, é aquele paciente que não está aderindo direito, não está tendo ali a adesão que deveria ter. Então é isso que eu tenho observado. Inclusive por conta desse contexto geral desses 5 efeitos colaterais, eu também criei um material que chama Mounjaro 360, que ele fala sobre o que é o Mounjaro, quais são os principais efeitos colaterais, como manejá-los. Tem um e-book que está junto com ele lá sobre 10 dietas proteicas, os principais efeitos gastrointestinais e como manejar, que é o que a gente conversou aqui no vídeo, só que de uma maneira ali descritiva e um pouquinho mais detalhada, para você usar ele de checklist para entender esses efeitos. O material também está aqui embaixo, que eu criei justamente através dos outros vídeos, através de questionamentos que vocês vêm trazendo, pessoal. Então, resumindo, os efeitos colaterais do GLP-1 são, na maioria das vezes, previsíveis e manejáveis. A gente consegue controlar a maior parte deles com ajuste de dose, com medicação, com a parte comportamental. A maior parte deles, comportamento faz a diferença enorme nesse tratamento, pessoal. Então, usar ele com estratégia vai fazer a diferença total no seu tratamento, na adesão, no resultado, na continuidade e evitar, inclusive, que você tenha efeito rebote quando você tem estratégia, direcionamento e faz as coisas de maneira correta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam o vídeo se fez sentido para vocês. Comentem se vocês já passaram algum desses efeitos colaterais. Se tem algum outro tipo de efeito colateral que você está sentindo, compartilhe aqui embaixo. Vamos conversar um pouquinho para eu entender as dúvidas de vocês, trazer de repente mais vídeos sobre mais alguns efeitos para vocês entenderem como que a gente pode cuidar deles de uma maneira comportamental. Quando buscar ajuda, nunca deixem de buscar ajuda médica. Se sentir sintomas persistentes que não melhoram ao longo do tratamento, procurem ajuda médica também. Normalmente esses sintomas são autolimitados, eles tendem a aliviar ao longo do tempo, não é para continuar e piorar ao longo do tempo, tá bom, pessoal?
Então, tomem muito cuidado com isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Aqui embaixo eu sempre deixo na descrição link para consultas, materiais, o trampolim, a calculadora, material Monjaro 360, o meu Instagram, tudo que vocês precisam. Se inscrevam, curtam e sejam muito bem-vindos aos novos integrantes aqui desses vídeos, e muito obrigado aos antigos que sempre mandam mensagem, elogiam. Eu fico muito feliz, tento ler todas, responder o máximo que eu puder. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.